E aí, sabe aquelas palavrinhas em inglês, né? Parecem super simples, mas na hora de usar sempre bate aquela dúvida? Pois é, some e any são um exemplo perfeito disso. E olha, dominar essas duas é um passo gigantesco para soar mais natural. Então hoje a gente vai desvendar de vez esse mistério. Bora lá? Olha só, o nosso plano de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender a regra do Sam para frases afirmativas e conhecer a família dele. Depois, a gente mergulha de cabeça no N para ver como ele funciona nas negativas e nas perguntas. Aí tem aquela exceçãozinha que faz toda a diferença. E no final, claro, a gente resume tudo e coloca em prática. Simples assim. Vamos começar então com o primeiro ponto, a regra do Sam em frases afirmativas. Essa aqui é a base de tudo, viu? É a tal da regra de ouro para quando a gente está fazendo uma declaração positiva. Então, vamos lá. O que Sam significa afinal? Pensa nele como algum, alguns ou um pouco de. E a regra principal não podia ser mais fácil. A frase é afirmativa, então é Sam que a gente usa, sem mistério. Vamos ver isso na prática que fica mais claro. Para pedir um pouco de água, a gente fala some water, please. Para contar que tem alguns amigos na cidade, I have some friends in the city. Ou que ela precisa de uma ajuda, she needs some help. Percebeu o padrão? Todas são afirmações, então o some se encaixa como uma luva. E o mais legal é que essa regra não vale só para o some, não. Ela se estende para toda uma família de palavras que derivam dele. E a lógica continua exatamente a mesma. Essa família é formada por somebody ou someone, que quer dizer alguém, something, que é alguma coisa, e somewhere, que significa algum lugar. A regra de ouro continua firme e forte. Se a frase é afirmativa, pode usar um deles sem medo. Por exemplo, somebody's at the door. Alguém está na porta. É uma afirmação clara. I need something to drink. Preciso de alguma coisa para beber. Também. E I want to travel somewhere new. Quero viajar para algum lugar novo. Tá vendo? A estrutura é sempre afirmativa. Ok, agora a gente chega na grande virada da história. A peça que faltava no quebra-cabeça para destravar a fluência nesse assunto. O uso do any, principalmente em frases negativas e em perguntas. E tá aqui o segredo para nunca mais confundir. É sério, a divisão é muito clara. Pensa assim, Sam é o dono das frases afirmativas. Ponto. Já o N entra em cena quando a gente está negando ou perguntando. Essa é a diferença fundamental. Certo, então vamos ver primeiro como o N e a família dele trabalham para a gente construir frases negativas. É aqui que ele brilha, é essencial. Olha só como funciona. Para dizer eu não tenho dinheiro nenhum, a gente usa I don't have any money. Para ele não disse nada, fica he didn't say anything. E ela não vai a lugar nenhum. She isn't going anywhere. Em todas essas negações está lá o N ou alguém da família dele. Beleza, já entendemos o N para negar. Agora vamos para o outro grande papel dele, formular perguntas. A lógica, você vai ver, é bem parecida. A estrutura é super comum. Por exemplo, a clássica, Do you have any questions? Ou então, Did anyone call me? Que é alguém me ligou? E ainda, Do you need anything? O any é a palavra-chave para fazer esse tipo de pergunta mais aberta, mais geral. Mas, como em toda boa regra, sempre tem uma exceção, né? E essa aqui é a verdadeira cereja do bolo da gramática. É um detalhe que dá um toque de refinamento no inglês. A pergunta que não quer calar é: então, quer dizer que o some nunca, nunquinha, é usado em perguntas? A resposta pode surpreender. Eis o exemplo clássico de todos. Would you like some coffee? Ué, mas não era any para perguntas, por que aqui é some? Simples, porque isso não é bem uma pergunta, é uma oferta. A gente já espera um sim. É uma questão de educação, de cortesia. Então, a regra para essa exceção é essa. A gente usa some quando a nossa pergunta, na verdade, é uma oferta ou um pedido educado. Quer ver outros exemplos? Could I have some water, please? Isso é claramente um pedido. Ou até mesmo, Are you waiting for someone? Essa pergunta já carrega uma certa expectativa de que a resposta seja sim. Ou seja, a intenção por trás da pergunta muda completamente a palavra que a gente usa. Excelente! Chegamos na reta final. Agora é a hora de amarrar tudo que a gente viu, de garantir que esse conhecimento fixe de uma vez por todas.
Então, vamos resumir em 3 pontos-chave. Primeiro, Sam é o nosso campeão das frases afirmativas. Segundo, Annie entra em campo para negações e perguntas gerais. E terceiro, a gente volta para o Sam naquela exceção educada, para fazer ofertas e pedidos. Com isso em mente, sério, a maioria dos problemas desaparece. E para colocar a mão na massa, que tal uma missão? É um exercício simples, mas muito poderoso. Pega uma frase afirmativa com o Sam, tipo I have some ideas. Depois, transforma ela numa negativa usando N. E, por fim, transforma numa pergunta, também com N. Fazer esse ciclo ajuda demais a fixar o padrão na cabeça. E para fechar, fica aqui a provocação. Agora que as regras estão bem mais claras, quais frases do dia a dia já podem ser transformadas com esse novo conhecimento? Porque a prática de verdade começa agora.